O racionamento continua e ficam sem água hoje Asa Sul, Lago Sul, também Jardins, Mangueiral, Ceilândia Leste, Águas Claras, Núcleo Bandeirante, Candangolândia, Samambaia e setor de mansões de Taguatinga. Ainda Jardins, Mangueiral e o Parkway. Os bairros Vila Nova e Residencial do Bosque, em São Sebastião, também estão no rodízio. E o cronograma completo está no site caesb.df.gov.br. Quem mora no entorno e trabalha no DF teve uma surpresa na hora de pegar o ônibus nesta manhã. As passagens estão entre 15 e 50 centavos mais caras, dependendo do destino. Hoje é o primeiro dia útil dos novos valores. A tabela de preços atualizada pegou muita gente de surpresa nesse primeiro dia útil, depois da divulgação de aumento dos valores. Não estou sabendo ainda. Quem também sentiu no bolso o reajuste foi o João Vitor. O estudante pagava do Valparaíso para o Gama R$ 2,85 e agora passa a pagar R$ 3,00. Eu frequento aqui de segunda a quarta e eu pago R$ 40 de passagem por mês. No final do mês? Pesa no bolso. O aumento varia de 5,4% a 7,1%. A maior alteração foi para o trajeto entre Cristalina para Brasília. Os bilhetes vão custar R$ 7,80, um aumento de 50 centavos. Tive que juntar as moedinhas. O reajuste anual é autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres e leva em conta fatores como o aumento do combustível e gastos com funcionários das empresas. Mas quem usa o transporte público pede que as melhorias no sistema também sejam feitas com a mesma frequência. A empresa que tem que melhorar, porque lá dentro do Céu Azul é uma calamidade a UTB. Muito triste mesmo. Não tem maior número de ônibus, você não tem segurança dentro do ônibus. Não vale a pena. Acidentes graves marcaram o sábado e o domingo. Em Ceilândia Norte, 2 carros bateram de frente, deixando mãe, pai e recém-nascido feridos. E um motorista perdeu o controle do carro e capotou e derrubou um poste de iluminação no Eixão Norte. Já na DF-001, sentido Braslândia, um motociclista morreu depois que bateu de frente com um carro. Veja só. O motociclista tinha 43 anos e estava na DF-001, sentido Braslândia, quando bateu de frente com o carro. Um helicóptero do Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer a transferência do homem, mas ele morreu no local. Após bater com a moto, o carro se chocou contra um ônibus com 46 passageiros que não se feriram. Por conta do acidente que foi perto do assentamento 26 de setembro, a parte da pista precisou ser interditada por mais de 2 horas durante o sábado. O Corpo de Bombeiros não informou o que pode ter provocado a batida e o laudo com a causa pode sair em um mês. E nas primeiras horas de domingo, um capotamento na BR-070, próximo ao setor de oficinas de Taguatinga Norte, deixou 2 pessoas feridas. Segundo informações, o motorista perdeu o controle do carro, saiu da pista e capotou. O homem de 26 anos quebrou o braço, já a passageira, de 24 anos, teve fratura no ombro e corte na perna. Ainda na madrugada, outro acidente. Um homem de 24 anos perdeu o controle do carro e bateu em um poste no Eixão Norte, na altura da 212. O motorista foi atendido no local pelos bombeiros. A corporação informou ainda que não foi feito o teste do bafômetro e o homem, que não teve o nome divulgado, seguiu para um hospital particular. Mais tarde, na QNM 26 de Ceilândia Norte, esse carro azul capotou depois de bater neste carro cinza. No carro capotado havia um casal e um recém-nascido. O bebê e a mãe tiveram ferimentos leves. Já o pai foi para o hospital com suspeita de hemorragia interna. O outro motorista nada sofreu. O diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, vai prestar esclarecimentos ao Supremo Tribunal Federal. O procedimento pouco comum será às 5 da tarde no gabinete do ministro Luiz Roberto Barroso. Quem volta com informações é Sérgio Amaral. Sérgio, o que deve responder Fernando Segovia a Barroso? Olha, Rodrigo, no dia 10 de fevereiro, o ministro Luiz Roberto Barroso intimou o diretor da Polícia Federal a prestar esse depoimento por causa de uma entrevista que ele deu à agência Reuters de notícia. Nessa entrevista, Segovia teria sinalizado que a tendência da Polícia Federal seria a de arquivar as investigações sobre participação do presidente Michel Temer na edição do Decreto dos Portos, que em tese teria favorecido a empresa Rodrimar. O ministro Roberto Barroso é o relator desse processo lá no Supremo Tribunal Federal e ele quer saber de Segovia por que
ele falou em arquivamento e se o delegado responsável pelo caso sofre qualquer tipo de pressão para recomendar o arquivamento. Fernando Segovia, diretor da Polícia Federal, em conversas informais com colegas delegados, já adiantou mais ou menos o que vai dizer ao ministro Roberto Barroso. Disse que falou em tese, que era uma opinião pessoal e que o delegado do caso, assim como todos os delegados da Polícia Federal, tem total autonomia de trabalho. E, por fim, ele vai lembrar que nem cabe à Polícia Federal arquivar ou denunciar ninguém, que esse é o papel do Ministério Público depois de concluídas todas as investigações. Rodrigo. Obrigado, Sérgio. Cláudio Humberto, chama a atenção esse procedimento que não é comum no Supremo. Pois é, olha, certamente esse caso não teria chegado a esse ponto, né? Se fosse do contrário, se o delegado, o diretor-geral da Polícia Federal dissesse que é provável que o presidente venha a ser de alguma maneira implicado, etc., aí sim, certamente não haveria tantos problemas quanto esse. Não adiantou nada ele negar, não adiantou nada a própria agência de notícia Reuters negar que ele tenha dito aquilo que a agência inicialmente havia publicado, não adiantou nada disso. O que prevaleceu mesmo foi ali essa precipitação, né, de todos, inclusive do Supremo Tribunal Federal nesse episódio, né? Esse episódio, na verdade, chegou a esse ponto porque aconteceu durante o Carnaval, época sem notícia, e aí a rapaziada empolgou muito esse assunto. De outro lado, isso foi também muito estimulado por setores que se sentiram derrotados com a nomeação de Segovia para a direção-geral da Polícia Federal. O pessoal da antiga diretoria, outras pessoas, outros grupos que pretendiam o cargo, se sentindo derrotados, também estimulam muito notícias ou a ampliação, a reverberação desse caso, mas com toda certeza, a partir de hoje, isso será devidamente esclarecido e sepultado. E a seguir começa hoje o pagamento do IPVA e esse ano tem novidade. Quantidade, volta já.